E aí, tudo bem com você? Eu sou Moisés Simeão, casado há 15 anos com a Aline Simeão. Nós nos conhecemos em 2007, casamos em 2009. Em 2012 eu pensei a primeira vez em divórcio. Aquilo foi muito estranho para mim, porque eu não casei para divorciar. Guardei essa informação só para mim. Em 2016 o assunto voltou à tona e eu externei para ela que eu queria o divórcio. Mas a Elisa tinha 1 aninho de idade, então eu não sairia de casa naquele momento em hipótese alguma. Continuamos juntos então, fazendo terapia, viagens de lua de mel, lendo livros, assistindo sermões, palestras, mas infelizmente nada daquilo deu o efeito que a gente precisava, e em 2023 eu pedi o divórcio. Me separei dela em julho, saí de casa em outubro, comecei a morar com outra pessoa. Estendi esse namoro durante alguns meses, mas terminei o namoro porque Deus começou a me incomodar, a me impressionar para voltar para casa, então decidi ficar sozinho. E aí foi quando Deus começou a me dar uma aula sobre o que é casamento. E é sobre o que Deus me ensinou, levantando de madrugada para orar, para estudar a Bíblia, que eu quero conversar com você. Eu quero falar com você sobre pacto de sangue, sobre como é que Deus age quando a gente promete algo para Ele diante do altar do casamento, e qual é a postura dele quando a gente não cumpre esse pacto ou qualquer outro. Então é sobre isso que eu quero conversar com você, sobre muitos outros assuntos também, assuntos bem do público masculino. Não tem tanto conteúdo assim na internet, tem muita coisa legal também, mas nada parecido com o que eu ouvi de Deus quando eu estava morando sozinho. É claro que eu não vou falar sobre tanta coisa sozinho, a Aline vai estar comigo aqui em alguns momentos, eventualmente sozinha também. Nós vamos estar na maioria das vezes aqui nesse cenário mesmo, para conversar com você sobre o que Deus me contou nas madrugadas de estudo da Bíblia, sobre o que Deus contou para a Aline enquanto ela buscava a presença de Deus em casa, sofrendo sozinha com a nossa filha, sobre o que Deus falou com a nossa filha também, porque criança também passa muito perrengue quando os pais estão se divorciando, e o que a gente quer falar sobre isso. Nós, como adultos, pensamos muitas vezes que se a criança está estudando, está saudável, está brincando, então está tudo bem. Uma psicóloga, inclusive, disse que a Elisa estava bem na época, e eu fiquei tentando me iludir com essa informação de que meu plano estava dando certo. Minha intenção naquele momento, morando sozinho, era terminar minha faculdade, sustentar a Aline, sustentar a Elisa, e ia ficar tudo bem, eu ia ficar sozinho até a morte, mas não era esse o plano de Deus. Deus me chamou para conversar, me disse que não estava preocupado com o sustento da Aline e da Elisa, porque essa não era uma responsabilidade minha, era uma responsabilidade, um compromisso dele. É Ele quem sustenta seu povo. Eu poderia até ser usado como canal para isso, mas em relação ao sustento delas não era preocupação divina. Ele faria isso com facilidade, como faz sempre com os seus. Então eu devia voltar para casa. E eu comecei a discutir com Deus, dizendo que não queria, não era minha intenção, que ia ficar tudo bem, e repetindo isso até me convencer. E aí Deus me mostrou o que eu não estava vendo. Ele me mostrou as consequências espirituais de um divórcio, querido, são devastadoras. A gente quer conversar com você da seriedade do assunto e desse jeito, para dividir com você e ser bênção para o seu casamento, caso ele esteja bem, para o seu casamento, caso ele não esteja bem, para o seu noivado, antes que você case, sem ter uma visão clara do que é um casamento, e caso você esteja sozinho ou namorando, pensando em casar um dia, certo? Espero que seja bênção para você, foi bênção para minha família também, tudo aquilo que Deus me mostrou, e por isso que a gente quer dividir com vocês. E sem falar da nossa vida pessoal de forma muito minimalista, porque de uma forma muito detalhada, porque não é nossa intenção. O objetivo aqui é destacar aquilo que Deus nos ensinou e ser bênção para vocês. É isso, tá bom? Que Deus nos abençoe, um feliz 2025, e a gente se encontra por aqui.